e-mail da CFL e as dúvidas ali no meu chat. Por uma questão de organização, eu queria pedir que todo mundo deixasse o microfone desligado e as câmeras também, para ficar mais centralizado aqui no nosso. Daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir questionando ali no chat, que a Simone vai estar auxiliando ali, tentando responder, e eu vou trazer também para cá, para todo mundo tomar conhecimento na reunião das informações que estão ocorrendo ali no chat, das dúvidas, ou se alguém também quiser se manifestar falando, só levantar a mão, que daí a gente pede para abrir o microfone e falar, tá? Então, vai ser mais ou menos assim. Beleza. Simone, quer falar alguma coisa? Não, meu nome é Simone, acho que a maioria do pessoal aqui já me conhece. Eu vou estar, como eles falaram, auxiliando aqui no chat. E, além da reunião também, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar ali no chat da UFSC, não tem problema, tá, pessoal? Beleza. Pessoal, a gente vai, então, fazer a apresentação aqui. A gente faz assim, tá? Até para a gente conseguir concentrar as informações e tirar dúvidas ponto a ponto, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou fazer a apresentação aqui. Caso alguém queira ver ela de forma de tela cheia, né? Tem uma opção ali, é um pininho que tem ali na apresentação, que vocês conseguem fixar ela como tela principal, e assim vocês conseguem ver a apresentação em tela cheia, tá? Vamos lá, que a gente está com... o ponto é um pouco extenso, mas muitos dos pontos dessa reunião são mais informativos ou reforço de algumas informações, né? Vamos lá, então. Então, vamos fazer assim, cada assunto a gente explica o que tem ali de novidade ou reforço de informação, e daí a gente abre para as perguntas. Mas, durante a explanação, vocês podem também utilizar o chat, tá? A primeira novidade, então, para agora, para a terceira etapa, é uma atividade, na verdade, uma melhoria do sistema que a gente tem feito junto à CETIC há algum tempo já, e agora a gente vai conseguir implementar, que é a geração automática dos pedidos no Solar, por meio da importação da lista final. A gente tem lá, né, as listas, fechada, aberta, depois vira a lista de análise, depois de ciência e aprovação a gente tem a lista final, que agora hoje é o último dia de ciência e aprovação, a partir de amanhã a gente começa a verificar os recursos ali e faz a geração da lista final. Até hoje, o que acontecia? As unidades que tinham tarefas de orçamentação tinham que ir lá na lista, e a partir do que fica definido na lista final, elas criavam os seus pedidos e encaminhavam para o DECOM. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte: depois que a gente gera os processos e faz essa divisão das tarefas de orçamentação, tendo a lista final toda completa, a gente vai importar essa lista para o SCL. O SCL vai automaticamente gerar os pedidos a partir do que está ali na lista final, com base, né, em quem tem tarefa de orçamentação e tudo mais, e esses pedidos vão automaticamente para a fila rever pedido das unidades. Ou seja, assim como como eu coloquei em print ali, né, os pedidos vão ser gerados com todos os itens e os seus respectivos quantitativos, e vai cair lá na fila da própria unidade que tem essa tarefa de orçamentação da pesquisa desses itens. Então, é um passo a menos que vocês vão ter que fazer nesse primeiro momento, que é a criação do pedido, né? A pesquisa, ela ainda fica, por enquanto, tendo que ser feita de forma manual, mas essa etapa de ter que conferir os itens a partir da lista final e aí sim criar o pedido, é uma etapa que a gente já ganha nesse sentido. E tem uma série de vantagens, porque, pelo menos nessa primeira etapa, né, nesse primeiro momento de importação das listas, a gente já vai ter a criação desses pedidos de uma forma mais automática e, ao mesmo tempo, menos suscetível a erros, né? Porque ela vai ser criada a partir exatamente do que já tem na lista final. A outra questão dessa importação é que antes, os pedidos, quem, por exemplo, ficava com a tarefa de orçamentação, incluía lá a demanda total de todos os itens, digamos que é um item compartilhado, e acabava pegando a demanda total, juntando toda essa demanda de todas as unidades que tem demanda naquele item, e inseria no seu próprio pedido.
E aí o controle desse saldo era feito, e até hoje é feito, de uma forma manual lá pela CAEX, por uma planilha. Então, por ser um controle manual, ficava um pouco suscetível, assim, a erros, né? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que tem que ali ficar controlando saldo a saldo e diminuindo conforme as emissões de empenho vão acontecendo. Agora, dentro do pedido de compras, esses saldos individuais de cada unidade, eles ficam atrelados aos locais de entrega. O próprio sistema vai reconhecer isso na importação da planilha e já vai organizar isso dentro do pedido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver agora, porque está um pouco pequenininho aqui o print, mas depois vocês podem ver melhor na apresentação quando a gente disponibilizar para vocês. Mas, basicamente, dentro do pedido, lá no local de entrega, vocês podem ver que, por exemplo, esse item, atadura, o total de demanda que esse item tem nas unidades é de 315. Só que dentro desses 315, 4 unidades compartilham essa demanda. E daí aqui, o próprio pedido, já a partir da lista final, já vai identificar e separar ali, por exemplo, o Biotério Central, nesse caso aqui, teria 5 itens, Curitibano 100 itens, a Fazenda da Ressacada 10 itens, e o Colégio de Aplicação 200 itens, totalizando os 315 no caso, né, de demanda total. Isso vai facilitar muito, e não só facilitar, mas garantir, dar mais segurança para a CAEX poder controlar diretamente no solar, e as unidades também, obviamente, né, o seu saldo em relação a esse item. Então, não fica muito a cargo mais da planilha. A planilha, com certeza, ela vai existir ainda, nada muda nessas etapas em relação à inserção das demandas, análise dos itens e agrupamento dos itens e tudo mais. O que vai mudar nesse ponto é que os pedidos, eles não vão precisar mais ser gerados por vocês. A gente está trabalhando junto à CETIC para também tornar a pesquisa mais automatizada, porque ainda assim vocês vão ter que fazer a pesquisa de preços e inserir os itens nas pesquisas. Mas a gente já está trabalhando com a CETIC para, em breve, a gente ter um recurso dentro do pedido para que ele gere uma pesquisa automaticamente com base nos itens que existem no pedido. Ou seja, o que já tem de informação dos itens ali migraria automaticamente para essa pesquisa, e aí sim, ali vocês inseririam as fontes e gerariam um mapa um mapa comparativo e tudo mais. Isso é um outro passo que a gente está trabalhando com a CETIC. Acredito que em breve isso a gente deve ter à disposição, mas nesse primeiro momento a gente já vai trabalhar com a importação das listas, tá? Então, lembrando, a diferenciação do saldo, que é uma das coisas mais importantes nessa geração automática, é justamente diferenciar dentro dos locais de entrega onde cada unidade tem, quanto que cada unidade tem de saldo em relação àqueles itens, né? E daí, assim, só para frisar bem, esse ponto é bem importante, tá? Como vai ser uma automação da geração dos pedidos, o sistema ele tem que reconhecer exatamente o que está no catálogo de materiais. Hoje a gente ainda tem que... Hoje a gente consegue manualmente, se na lista não está exatamente certo, na inserção do pedido a gente consegue inserir de acordo com o catálogo, porque a gente não tem esse choque de informações. Por exemplo, se na coluna de unidade de medida está escrito pacote, ao invés de estar a sigla PCT, geralmente que é a sigla de pacote, a gente consegue manualmente colocar a sigla correta, porque a gente insere esse item no sistema e ok, está tudo certo. Agora, como é uma importação automática, se esse item não está devidamente preenchido ali, se, por exemplo, está unidade, é UN, se tem UN ponto, o sistema não o reconhece. Aí ele dá erro e não importa esse item. Se o código do item não existe, ou está com um campo em branco ali, por exemplo, não vai ter como importar. Porque toda essa importação vai levar como em consideração o que já está no nosso catálogo de materiais. Então, é muito importante, a gente sempre frisava isso já, mas é muito importante, especialmente nas listas abertas, que vocês façam a inserção dos itens exatamente como está no catálogo de materiais. Todos aqueles campos que geralmente a gente deixa lá em amarelo, que são os campos obrigatórios ali relacionados ao catálogo, com exceção do detalhamento, é claro, né?
que esse a gente tem mais liberdade para trabalhar sem estar atrelado ao catálogo, todos esses campos, eles precisam estar exatamente conforme o catálogo. Se o item, por exemplo, é em par, luvas, por exemplo, esse tipo de luva que eu vou comprar é em par, mas lá no catálogo só tem caixa e unidade. Eu preciso acionar o setor de catalogação para fazer o ajuste dessa unidade de medida, ou até criar um novo item. Mas tudo isso tem que ser feito antes de a gente chegar na lista final. Porque quando chegar na lista final, a gente vai precisar que essa lista esteja pronta. Quando a gente estava fazendo os testes de importação, um dos maiores problemas era justamente isso, porque a gente fez com listas que já existiam, listas antigas, né? E aí os maiores problemas que a gente tinha era justamente isso, itens que não estavam de acordo com o catálogo, e aí o sistema voltava com uma série de erros e coisas para serem corrigidas nas listas. E aí, por conta disso, para a gente fica muito complicado ter que parar e resgatar ou até conferir o que tem de errado em cada item. Então, em determinado momento, dependendo da situação, vai ser mais fácil poder suprimir esse item da lista do que encaminhar ele para frente. Então, é um pedido que a gente faz, assim, bem reforçado. Por favor, vejam se os itens que vocês estão inserindo, especialmente na lista aberta, se eles estão de acordo com o catálogo de materiais. Exatamente, não pode ter um ponto, nem um espaço, nem nada. Tem que estar bem certinho como está lá no catálogo. Agora deve dar um pouco mais de trabalho, porque com esses itens novos vocês vão ter que conferir sempre. Mas a gente sempre frisa que o que é comprado nesse ano vai gerar um mapa de licitações no ano que vem. E é isso que vai virar a lista final do ano que vem. E daí, estando tudo correto agora, a chance de não precisar ficar corrigindo isso no ano que vem de novo é muito grande, porque já vai estar tudo conforme o que já está cadastrado no sistema. Então, isso é bem, bem importante. Tá? E um último ponto, até antes de abrir para as perguntas, é que a gente ainda vai ter essa figura das solicitações digitais pelo SPA, que devem ser encaminhadas por aqueles que têm demanda, mas não têm pesquisa para fazer. Então, isso aqui, o que o sistema faz na importação é apenas gerar os pedidos, né, de quem tem tarefa de orçamentação, vai chegar lá na sua fila. Os que não têm, vão continuar encaminhando, normalmente, olhando lá pela planilha, encaminhando a sua solicitação digital com o ETP, o DFD, normalmente, tá? E um último lembrete, já me adiantando agora, porque isso veio na reunião de manhã, a gente precisa sempre atrelar a um CPF essa geração automática dos pedidos. A gente, para os testes, já fez um levantamento por conta mesmo, para poder iniciar os testes, de acordo com os pedidos que a gente já tem aqui no histórico, de CPFs de servidores que trabalham nas unidades de compra de cada unidade, né? Mas a gente vai fazer um levantamento com vocês para informarem qual seria o CPF que vocês preferem que seja o atrelado aos pedidos. De ordem prática, isso não tem muita mudança, porque o que importa mesmo num pedido não é o CPF que registrou esse pedido, mas sim o documento que tem ali dentro, a documentação, as informações que constam no pedido. O registro do pedido em si, ele não tem muita relevância, mas a gente prefere que vocês indiquem para a gente esses CPFs. E aí, um outro ponto, além desse aqui, como vai ser centralizado em um CPF só, a gente sugere, e é uma sugestão muito forte, inclusive, por uma série de questões, que vocês façam, essa pessoa que vai ter o CPF, que vai gerar os pedidos, ele precisa dar acesso para todas as outras pessoas que trabalham com compras aí na unidade, para elas conseguirem enxergar esse pedido na fila. Vocês vão, na prática, ter que acessar a fila dessa pessoa para conseguir enxergar esses pedidos. Eu vou só abrir para pergunta e, na sequência, eu já mostro mais ou menos, porque isso é bem simples de ser feito no Solar. Eu posso mostrar aqui para vocês como é que a gente faz e essa liberação de acesso à fila, né? Que é bem simples, na verdade. Mas isso é importante para isso, por essa questão de que isso vai ser centralizado no CPF, mas principalmente por questões, assim, de afastamento, férias e tudo mais. Aí não corre o risco de um pedido ficar inacessível lá, porque a pessoa que está responsável por aquele pedido saiu e não deu acesso à sua fila para outras pessoas. Então, é bem importante que todas as pessoas ali tenham acesso a essa fila para justamente... O ideal mesmo é que, se tem 3, 4 pessoas trabalhando com compras no setor,
todas têm acesso às filas de todas no SCL. É o ideal, porque daí a gente já tem essa garantia de ter acesso sempre aos pedidos quando volta para algum ajuste, enfim, né? Eu vi que já tem algumas perguntas ali no chat, mas eu vou, se a Ju quiser comentar mais alguma coisa, e a gente abre para as perguntas sobre as importações. Algumas considerações importantes em relação a esse tema, gente. Primeiro, no processo como a gente vem fazendo, como é agora, o que a gente fazia? Chegava na fase de execução das demandas, vocês entravam ali na lista final, aí vocês baixavam o documento em Excel para facilitar, separava ali por processo e verificava a demanda de vocês para ver quais itens vocês teriam que realizar a pesquisa de preços e mandar para a gente, né? Isso mudou um pouco agora. Nessa fase, o que acontece? Vocês, teoricamente, não precisariam mais estar entrando ali necessariamente para ver quais itens vocês ficaram responsáveis por pesquisa. Porque o que acontece? Com essa inovação, a gente vai importar direto da lista essas informações. E daí o sistema vai gerar o pedido e vai mandar para a fila rever processo de vocês. Aí isso já entra nessa dúvida da Thaisa. O que acontece? Esse pedido que anteriormente vocês entravam no sistema, fazia pesquisa, chegava ali no mapa comparativo de preços, daí ia gerar compra e ia para os 7 passos. Essa parte dos 7 passos, agora, ela já vai estar pronta, quase pronta, né? Porque vocês têm que anexar a documentação, já na fila rever processo. Vocês teriam que fazer agora somente a pesquisa de preço. Então, eu vejo ali na fila rever processo quais são os itens que eu teria que orçar, e daí, com base nessa informação, estaria entrando no sistema ali, na parte da compras e licitações, pesquisa de preços, como anteriormente, e gerando a pesquisa até o mapa comparativo de preço. Colocaria ali as informações dos itens, detalhamento, tudo, fornecedor, preço, geraria o mapa. Agora, o mapa ele não vai mais automático por pedido. Então, você teria que salvar esse mapa em PDF e anexar lá naquele pedido que vai estar já pronto para vocês na fila ali do rever processo, o mapa como peça, o mapa, o DFD, o ETP, a equipe de apoio, todos os documentos necessários. Então, o que muda seria, a princípio, isso. De manhã, a requerente falou assim, não muda muita coisa. Tipo assim, realmente, na prática, vocês vão ter que continuar fazendo a pesquisa. Então, vai ter que entrar no painel de pesquisa, fazer a pesquisa, juntar a documentação e montar a pesquisa de preços ali no sistema. A única parte que seria facilitado seria essa coisa de ter que entrar ali nas listas e ficar filtrando o processo e procurando informação, porque nessa filtragem pode ser que passe um item ali aleatório que não veja que ficou responsável por orçar. Então, esse problema não tem mais, porque agora já vai estar direcionado para vocês, com o pedido pronto lá, só para anexar os documentos. Então, seria isso. Outra informação importante. A gente sempre frisava muito na inserção de itens da lista aberta que esses itens, essas informações dos itens, elas já deviam estar no catálogo previamente certinho para não dar problema posteriormente. Então, tipo assim, essa informação que já era importante antes, agora é imprescindível. É obrigatório que os itens que vocês insiram ali na lista aberta estejam exatamente como está no catálogo, porque como a gente trabalha com o sistema só entende, só consegue puxar os itens que já estejam no nosso catálogo da forma com que está ali. Então, presta atenção nessas duas coisas. Então, a pesquisa vocês continuam fazendo, normal ali, tipo compras e licitações, pesquisa de preços. O mapa comparativo não vai mais automático para o pedido, então vocês têm que salvar o documento e na parte do pedido ele já vai estar pronto para vocês não vão ter que gerar a compra ali, como era feito antes, já vai aparecer pronto na fila rever pedidos dessa pessoa que foi indicado pelo CPF. Então, a importância do CPF é essa. Então, no caso da Thaisa, se é você que manda para a gente os pedidos, então é interessante ficar no seu CPF. Só que a gente sabe que lá em Joinville tem mais gente que faz o pedido. Então, o interessante é que direcione num CPF
no seu, ou do Juan, ou não sei, acho que o Maicon também que faz compras lá, então que vocês escolhessem um dos três, né, para a gente associar ali o CPF, e daí essa pessoa que está responsável dá acesso à fila dos outros que também trabalham com compras. Então, a dinâmica agora vai ser nesses moldes. A Gabriela perguntou ali, mas não vai criar mais a pesquisa de preços? Sim, continua, Cissa, continua a mesma coisa. A pesquisa de preços é criada normal. Você vai lá, vai inserir os itens, o fornecedor, os preços e gerar o mapa. Daí o mapa, como eu falei, não vai mais automático para os 7 passos. Não precisa mais gerar a compra. Essa parte que a gente extinguiu. Antigamente era montado junto, então agora é totalmente separado. Então, a pesquisa é uma coisa e o pedido já vai estar pronto ali na fila de vocês, só para anexar a documentação. Deixa eu ver aqui que sumiu aqui o chat. Tá, os itens da pesquisa de preço devem ser incluídos exatamente na mesma ordem, com os mesmos caracteres, pedidos que recebemos, certo. Tipo assim, a gente sugere que sim, que para ficar até por uma questão de lógica. Eu acho que não tem problema se não tiver na ordem, mas tem que ter todos os itens. E por uma questão até de organização, a gente sugere que seja feita a pesquisa, né, da mesma sequência ali que vai estar no pedido. Até lembrando sobre essa questão dos caracteres, por enquanto a pesquisa continua sendo manual, que a nossa intenção é que a pesquisa puxe os itens diretamente do pedido no futuro, além de poupar bastante tempo, a gente vai ter menos erros em relação ao que é colocado nos itens na pesquisa. Por enquanto, a gente frisa que é muito importante que, principalmente, o texto do detalhamento esteja exatamente como no pedido, e agora, no caso, como na lista e no pedido, porque os dois vão ter a mesma informação. Sem espaço a mais, sem ponto a mais, sem nada mais, porque senão, quando a gente vai tentar gerar o resultado e mandar esse processo para frente, a pesquisa não é reconhecida, dá um erro e a gente não consegue importar esses dados. E aí ela fez duas perguntas diferentes, né? A questão da ordem. A questão da ordem, eu acho que não tem problema. Ordem, primeiro ou segundo. Acho que facilitaria mais a questão da lógica da análise, tanto pela gente, quanto para a CAEX, quando vai fazer o TR, quanto para alguma auditoria, enfim. Porque quando a gente tem uma sequência lógica dos dados, é muito mais fácil para todo mundo que participa do processo ter isso, né? Vai ser muito mais fácil fazer qualquer conferência. Então, sempre que possível, é bom manter essa lógica. Agora, os caracteres têm que estar exatamente igual. Gente, tipo assim, a gente às vezes pega no pé e fala assim, mas não é possível que dê erro por causa de um espaço, por causa de um enter. Dá. Se tiver um espaço, tipo, diferente ali, terminei o texto, coloquei um ponto e um espaço. A gente vai ter que... nessa transcrição, tem que estar o ponto e o bendito do espaço. Então, senão não importa. Tipo, a gente já perdeu uma tarde tentando encontrar erro de detalhamento, a gente não consegue importar pesquisa. Se tiver um espaço, uma vírgula, um caractere diferente, um acento, qualquer coisa. Então, assim, é Ctrl+C e Ctrl+V. Tem que estar igual. Então, a gente, inclusive, sugere que isso, dê um Ctrl+C e um Ctrl+V para que não tenha esse tipo de problema, porque a gente não consegue dar andamento no processo se tiver divergente. Então, em relação aos caracteres, tem que ser idêntico. Em relação à ordem ali, não precisa estar na ordem, mas por uma questão de lógica, uma questão de organização do processo, a gente pede que seja feito na ordem que estiver no pedido, a pesquisa, tá? Acho que a ideia, vamos torcer para que a gente consiga essa integração do pedido e da pesquisa o mais rápido possível, que isso com certeza vai evitar esses erros e facilitar aí também. Não vai precisar ficar inserindo os itens na ordem, porque daí os itens já vão direto para a pesquisa a partir do pedido, e daí fica tudo mais fácil. Mas seria só importar preço, né, na verdade, tipo, isso. Quando a gente tiver essa realidade desejada, daí seria só inserir ali o preço, mas por enquanto a gente não tem. Mas aí, por enquanto, a gente faz assim, né, mantém essa lógica de copiar exatamente os detalhamentos para não ter nenhum conflito no sistema. E aí, então, a partir de amanhã, provavelmente, eu vou encaminhar essa lista, hoje se der tempo, mas se não amanhã, a lista solicitando os CPFs, aí eu vou pedir ali um prazo até semana que vem, porque a gente precisa ajustar a nossa base,
de dados aqui para conseguir começar as importações assim que a gente tiver os processos prontos, tá? Gente, das importações, por enquanto, era isso. Talvez, e com certeza vai surgir, algumas dúvidas durante o processo em si. Questões de ajuste nesses pedidos, como é que funciona, como é que não faz, como é que faz. Isso a gente ainda vai atualizar o manual, porque algumas coisas que a gente vai conversar aqui demandam que a gente pare ali de tempos em tempos e atualize o manual. E aí, provavelmente, a gente vai tentar fazer também um passo a passo ali, alguma coisa de como que se faz essa alteração dos itens, porque a gente vai ter que alterar não só, às vezes, o quantitativo, mas também alterar os locais de entrega e algumas coisas assim. O ideal é que a gente não tenha esses ajustes depois do prazo, justamente por isso, porque é uma série de retrabalhos que, às vezes, tanto a unidade que pesquisa quanto o DECOM ou outros envolvidos, às vezes, tem que parar para fazer. Mas, eventualmente, quando for necessário, a gente vai ter que ter um procedimento para isso. E só falando por cima, porque isso é uma atribuição mais da CAEX, mas é importante a gente já frisar, hoje é muito comum ainda que exista essa carona interna, né? Uma unidade tem um saldo de ata, outra unidade precisa daquele material, e aí tem aquela troca, assim, né? Aquela transferência. A unidade pede autorização para quem detém o saldo, para empenhar um pouco daquilo ali para ela. Hoje, como vai ter esse controle diretamente atrelado à própria unidade, é muito possível que quem tenha que fazer uma parte dessa emissão ou do registro lá para a F, seja a unidade que detém esse saldo, porque esse saldo vai ficar ainda atrelado no sistema a essa unidade. Então, um exemplo, se o CCB precisar pegar um saldo do CSE, na prática, além da autorização, o CSE provavelmente vai ter que gerar lá no sistema essa AF, né, a utilização desse saldo, porque o CCB não tem como entrar lá e utilizar isso, porque esse saldo está atrelado ao CSE. Então, na prática, vocês devem ter mais informações sobre isso quando chegar a fase de empenho desses processos lá com a CAEX. Mas a gente já vai meio que adiantando que provavelmente vai ter essa situação, né, de ter que a pessoa, a unidade que detém esse saldo, tenha que fazer alguma atividade ali também, quando tiver que emprestar ou ceder parte do seu saldo para outra unidade. Se tiver mais algumas dúvidas aí, gente, é só me perguntando. Só um comentário. Mas aí a gente vai seguindo aqui. Quem não tem pesquisa, continua do mesmo jeito, tá, gente? No DFD e ETP ali, pelo sistema. E outra coisa importante também, sempre que vocês tiverem que preencher o campo assunto, é muito importante que vocês identifiquem o número do processo. Então, tá, continua na hora de montar ali a pesquisa, é imprescindível que no campo assunto venha identificado o número do processo, que a gente utiliza aqui para a identificação das pesquisas de vocês. Isso também serve para o SPA, tá, gente? Ali que agora vai chamar SD. Só para fechar, a Gabriela comentou ali que tem realmente aquisições são centralizadas na CETIC. Aí a gente tem que conversar quando for a situação, Gabriela, que daí talvez essa seja uma situação que a gente não faça a importação, se a gente verificar que vai ter algum problema na execução, tá? Mas aí a gente vai conversando sobre isso, né? De modo geral, a gente tende a importar justamente por conta desse controle de saldo. Mas se nessa situação em específico da CETIC, daí a gente teria que conversar pontualmente sobre como a gente poderia fazer, se seria vantagem ou não, né? Ou se teria que alterar alguma coisa nesse sentido. De todo modo, se eu não me engano, nesse processo da CETIC que a gente está encaminhando da primeira etapa, tudo ficava na coluna CETIC. Então, lá no processo ficaria o local de entrega só CETIC com todo o saldo. Então, teria essa questão realmente de quem for empenhar sempre ter que ficar pedindo para a CETIC, né? Então, teria que a gente ver sobre isso mesmo no futuro. Fran, pode ser. Aí teria que ver também se teria essa possibilidade e se o sistema comporta isso, porque o nosso sistema tem conversar com o solar e daí depois o próprio MTL, ver se isso não vai ter algum problema na geração do empenho, se ele vai
conseguir puxar essas informações se for transferido para lá ou para cá, né? A ideia mesmo, o ideal, como a gente teve uma reunião da CAPL com a CAEX ontem, o ideal mesmo é que não se precise ficar recorrendo a esses saldos internos, que cada unidade consiga se planejar a ponto de ter o seu próprio saldo, né? Mas a gente sabe que, na realidade, é até melhor que se use um saldo interno do que, por exemplo, a gente motive uma dispensa ou uma nova compra. Se a gente tem saldo na UFSC que pode ser utilizado, o ideal é que se utilize, exato, nem é ideal, é o recomendado pelos órgãos de controle, né? Que a gente utilize os saldos que a gente já tem. Mas, na prática, a gente teria que ver se vai ter muito problema em relação a isso, e aí, quem sabe, até conversar com a CAEX se tem como, junto à CETIC, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver como é que vai ser mais lá na frente. Já falando um pouco sobre o que a Ju adiantou, a gente também teve alguns alinhamentos aí, por conta de algumas situações que aconteceram, e também observando o que a universidade já faz hoje, a gente decidiu que é necessário a gente adequar algumas nomenclaturas do que a gente usava nos nossos processos, porque o DECOM acabava chamando de SD o que é o pedido no SCL, né? Acabava chamando o pedido de compras de ISD. Só que SD e sempre foi a sigla usada para solicitação digital lá do SPA. Daí virou uma confusão ali, né? A SD, na verdade, não era do SCL, do sistema de compras, era lá do sistema de processos administrativos. Então, a gente, a partir de agora, queria combinar com vocês, a gente já vai adaptar isso no manual, nos nossos materiais também, que o que a gente chamava antes de SD, a gente vai passar a chamar de pedido, que é o nome mais adequado. Então, inclusive, o que a gente vai fazer com a importação lá das listas, que vai chegar na fila de vocês e tudo mais, são os pedidos. E o que a gente chamava de SPA, a gente vai passar a chamar pelo nome correto, que é a solicitação digital, ou SD, via SPA, que é aquela solicitação digital que vem com os documentos, o DFD, o ETP. Eu sei que pode causar uma certa confusão, até entre a gente, quando a gente está conversando ainda na CPL, a gente, não é mais DSD, agora é pedido, tudo mais. Mas foi necessário justamente para se adequar ao que a UFSC já faz. Então, a gente viu essa necessidade, então, o combinado agora é esse. A gente, a Cissa está falando, sempre confundiu, na verdade é isso. A SD é a solicitação digital, então a gente vai passar a chamar de solicitação digital o que vem pelo SPA. E o pedido é o pedido, né? Então, vai ser, acho que talvez cause essa estranheza no começo, mas acho que vai ficar mais fácil de se compreender no futuro. A gente tem alguns modelos de documentos que vão ser utilizados agora a partir da terceira etapa, tá? A gente revisou alguns documentos na própria CAPL, e alguns em conjunto com as outras coordenadorias do departamento, como o DFD, por exemplo, foi um trabalho em conjunto com as outras coordenadorias, o formulário de equipe de apoio a gente falou junto com o pessoal da CAEX, e assim por diante. Eu vou mostrar aqui o que mudou mais ou menos por cima, e aí é mais para alertar vocês que a gente tem esses novos documentos aí. Tá? Bom, o DFD, deixa eu abrir aqui. Essencialmente, questão do conteúdo, ele não mudou quase nada. A gente só reorganizou e sintetizou alguns documentos, algumas informações, e, ao mesmo tempo, a gente colocou alguns campos para se certificar que vocês estão realmente checando se algumas informações que são essenciais para o DFD estão sendo observadas ou não, tá? Mas o primeiro ponto é que em todos os documentos a gente tem colocado essa observação, que é até um pouco grande aqui, que é o seguinte: antes tinha uma instrução de que as unidades deveriam fazer um download do documento, ou baixar o documento, para trabalhar nele, né? Porque o modelo ele é travado, vocês não conseguem fazer o acesso dele diretamente. Só que o que acontecia? Alguém baixava esse documento físico no seu computador, e daí acabava que aquela pessoa ficava responsável ou sozinha tendo que trabalhar naquele documento. Como a gente tem estimulado entre várias unidades que esses documentos sejam elaborados em conjunto, de forma colaborativa, a gente coloca as instruções aqui de
ao invés de vocês baixarem o documento, vocês façam uma cópia do documento na nuvem mesmo. E, a partir desse documento, vocês compartilhem com as pessoas que vão ajudar na elaboração desse documento, e aí sim vocês conseguem trabalhar diretamente no seu DFD, ou relatório de pesquisa de preços, enfim. E, basicamente, é vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, ele vai gerar um novo documento, e esse sim vocês vão ter acesso a editar. E aí, a partir daí, vocês podem colocar o nome aqui, DFD, processo tal, enfim, né? Aí vocês fazem do jeito que vocês acharem que fica mais fácil para a organização aí. E aqui em compartilhar, vocês podem compartilhar com, digamos, o fulano, ciclano vão me ajudar a elaborar esse DFD aqui. Aí vocês mandam os links lá para eles, os e-mails, adicionam os e-mails, mandam os links, e aí vocês conseguem trabalhar online. É muito melhor por uma série de razões. Primeiro, que tudo que vocês estão fazendo aqui vai sendo salvo automaticamente. Não tem risco de corromper arquivo, perder, enfim. Dá para voltar versões, caso, né, alguma informação se perdeu, enfim, deletou sem querer, então tem como voltar. E, ao mesmo tempo, vocês conseguem aqui ir escrevendo junto, né, cada um, a sua parte que ficar combinada no documento. Então, dá para descentralizar muitas atividades que vocês fazem aí, desses documentos, combinando aí entre os departamentos, os setores internos e tudo mais, para solicitar essa colaboração quando for realizar esses documentos, né? A gente colocou aqui, então, algumas informações mais organizadas em blocos, para ficar um pouco mais fácil de vocês, eventualmente, não esquecerem de algumas informações que são importantes, né? A gente tem um campo de justificativa, ok? Aí, só um detalhe, tudo que a gente deixa em vermelho é porque vocês precisam apagar depois essas instruções, e substituir pelas informações que vocês vão deixar, aí, no caso, em preto, né? Aqui um campo importante, modalidade, porque lembre que o DFD é o mesmo para licitação, SRP, pronta entrega, dispensa, inegibilidade, adesão. A gente usa o mesmo documento para todas as aquisições via DECOM. Então, aqui vocês precisam já selecionar qual a modalidade de compra. E aí vai ficar muito mais fácil para vocês e vai ficar fácil para quem vai analisar também, porque a gente já vai bater o olho ali, já sabe o que é, né? A mesma coisa em enquadramento legal. Se é uma dispensa de baixo valor, se é uma dispensa de projeto de pesquisa, se é uma inegibilidade, ou um pregão SRP, enfim, ou outros enquadramentos que não estejam aqui, mas que podem ser utilizados pela legislação. As justificativas, a gente coloca algumas observações, o que precisa ser a mais, no caso de licitação pronta entrega, dispensa, adesão, importação direta, enfim. Aí a gente coloca as informações que precisam ter a mais nesses tipos de aquisição. Aqui, a gente pede as informações, como antes, né, de processos só para casos dos processos por metodologia de listas, que é quando você já tem o número do processo. Em outros casos, vocês não têm, então não é obrigatório colocar, mas já está bem informado aqui. E aqui, um detalhe importante. Para a gente, aqui a gente colocou o código CATMAT, mas na verdade é o antigo CIASG, né? Ele só é necessário quando for dispensa e inegibilidade. Quando for licitação ou adesão, não precisa colocar os códigos CATMAT aqui, porque a gente já tem nas listas. E eles só são importantes aqui no DFD mesmo, para as dispensas e inegibilidades, porque a gente precisa fazer a publicação, a divulgação dessas compras. E lá a gente busca esses itens pelo código CATMAT, que a gente não vai pelo catálogo da UFSC, e sim pelo CATMAT, pelo catálogo do governo, né? Então, só precisa preencher essa coluna aqui quando for dispensa e inegibilidade, tá? Aí, aqui, o último ponto, que eu acho que é o que muda um pouco mais, a gente separou as peculiaridades em vários blocos, prevendo as principais peculiaridades. Isso é muito importante, porque caso vocês não apontem alguma peculiaridade do item de vocês no pedido, isso pode passar batido pela CPL, pode passar batido pela CAEX, não vai constar no TR e vai dar problema na hora da licitação. Então, se o meu item tem agrupamento em lote, personalização, pedido de amostra,
algum critério de aceitação diferente, a gente precisa de documentos ou laudos ou coisas nesse sentido que são diferentes do normal, digamos assim, do padrão, né? Ou garantia diferenciada, qualquer condição de instalação, qualquer coisa que seja peculiar, né, que fuja a curva, digamos assim, vocês precisam indicar aqui. E se não tem, a gente pede que vocês sempre coloquem, não se aplica. Para ficar muito claro que vocês bateram o olho ali em cada peculiaridade, agrupamento em lote, não se aplica. A personalização em itens, não se aplica. Ou, para os itens, tal, existe previsão de peculiaridade conforme descrição do item, ou algo nesse sentido, né? Mas tem que evidenciar que quando tem e também quando não tem. Isso para deixar muito claro, né, que a gente precisa ter essas informações adicionais. Isso muito vem das unidades, né? Porque ali, olhando aquela lista de 500, 600 itens, é quase impossível a gente da CAPL enxergar ali que um ou dois itens tem uma certa peculiaridade descrita ali no detalhamento. Então, a gente precisa que vocês deixem isso registrado na formalização da demanda. O restante segue igual. Local de entrega, mais informações adicionais, aqui no caso também, se não tiver, é só replicar, não se aplica. E é isso, gente. O DFD, ele só mais mudou de forma, com alguns detalhes, mas continua basicamente a mesma coisa. Gente, só fazendo uma observação aqui no que o Michele falou em relação ao DFD, a gente costumava devolver bastante o DFD para que seja melhor fundamentado, porque devido à importância desse documento, né? Hoje, se a gente for receber uma auditoria do TCU, eles vão vir em cima do DFD e relatório de pesquisa de preços. Então, assim, a gente deu uma mastigada, se vocês perceberam ali nesses pontos que estão em vermelhos, está bem detalhado, bem explicado o que tem que ter, o que não tem que ter, o que precisa, o que não precisa, já para orientar, para direcionar vocês de como esse documento tem que ser feito e o que não pode faltar. Então, esse novo DFD, ele veio justamente com esse intuito agora de que não falte mais as informações essenciais, né, obrigatórias do documento, um documento que é de extrema importância. Então, é interessante que vocês, quando forem elaborar esse documento, percam um pouquinho de tempo, façam ali com certo capricho, porque ele é um documento essencial no processo. Tipo, como eu falei, se vir uma fiscalização, uma auditoria, vai vir em cima do DFD e da pesquisa de preços. Então, só para vocês entenderem o porquê que muitas das vezes nós ali da CPL pegávamos DFD com a justificativa genérica ou simplesmente pela abertura do calendário de compras. Então, isso não condiz. Então, agora a gente já trouxe direcionado, mastigadinho ali, para vocês só inserirem as informações de acordo com a demanda e a necessidade de vocês. Só fazendo essa complementação na fala da Misha. Lise, Luziane, desculpa, Lise, a Lise trabalha com a gente. Luziane, a ideia é essa mesmo como a BU já faz. Vocês compartilharem um documento na nuvem e trabalhar junto ali entre a equipe que está solicitando. Por exemplo, no DFD, a gente precisa que a demanda seja justificada, mas com uma justificativa robusta. Por que a universidade está gastando dinheiro público com uma compra? É isso que os órgãos de controle vêm atrás. Eles querem saber por que eu estou gastando esse dinheiro com esse material, qual que é a justificativa, né? Algumas unidades em auditorias do ano passado tiveram que se explicar em relação aos órgãos justamente por isso, porque é uma coisa muito importante, como a Ju salientou agora. É uma coisa muito importante, precisa estar muito justificado, porque é um princípio básico da administração pública, que é a motivação. O que está me motivando a comprar esse material, né? Por que eu estou usando o recurso público para gastar esse material? Não é porque abriu o calendário de compras, não é porque a gente está na terceira etapa, é porque eu tenho uma necessidade, e essa necessidade tem que estar muito clara no processo. Além disso, como eu cheguei no quantitativo? Isso tem que constar muito claramente, não é porque a gente, como eu falei de manhã, às vezes é difícil realmente eu saber por que eu estou comprando, sei lá, 500 pacotes de papel A4, resmo, assim, de papel A4. É difícil, às vezes, explicar de onde eu cheguei a esse número, mas, às vezes, é importante até parar. Eu preciso desses 500, como é que eu cheguei nesse número? Foi uma estimativa com base no uso do ano passado.
é com base em tantos professores que a gente tem nesse departamento e no uso diário e tudo mais. Mas alguma coisa tem que justificar esses números. E isso é uma coisa que também teve um processo que foi auditado ano passado e que algumas unidades tiveram que explicar, porque estavam comprando tanto, ou por que não está claro o quantitativo que foi demandado naquele processo. E outro ponto que a gente vai conversar agora é sobre o relatório de pesquisa de preço, as justificativas, que a gente sempre, tanto a descrição quanto a justificativa do que vai no relatório é muito importante. Ano passado a gente teve uma série de questionamentos também sobre quais filtros foram aplicados lá no painel de preços. Isso não é porque o DECOM quer, isso é porque teve uma motivação. Geralmente, tudo que a gente precisa fazer de ajuste aqui é mais de uma informação ou uma exigência externa, seja acórdão, que sai quase que diariamente, e a gente está sempre de olho no que está saindo, seja uma auditoria que foi direta na UFSC, ou para, já de antemão, evitar uma auditoria num ponto que a gente acabou percebendo que aconteceu numa universidade, num outro órgão, enfim. Então, tudo tem um porquê. Se vocês não entendem ou não conseguem compreender o porquê disso, pode falar com a gente vai buscar explicar para vocês. Mas tudo tem um porquê. Às vezes é bastante coisinha mesmo, mas tudo tem um porquê de necessidade do que ser feito, né? Então, só lembrando que um ponto muito importante aqui do relatório de pesquisa de preços, antes da gente mostrar aqui, não mudou muita coisa, tá? O relatório está basicamente igual. A única coisa, eu acho que a gente acrescentou é relacionar quais servidores foram responsáveis pelas pesquisas de quais itens, porque como a gente está solicitando um documento só, e aí também, de novo, todos que forem fazer pesquisa podem ter acesso ao mesmo documento e elaborar esse documento em conjunto, mas é importante a gente ter essa informação, obviamente, como vai constar num documento só. Da mesma forma, essas informações de que itens, de que dados foram utilizados para buscar no painel de preços, isso precisa estar bem claro também, que qual o filtro e qual o termo, por exemplo. Eu usei os filtros ano da compra e descrição complementar. Esses são os filtros. Aí eles também perdem os termos. O ano de compra, 2021. E 2021 é o termo. Descrição complementar, rádio, O rádio, enfim, todo aquele texto é o termo de busca. Então, eles pedem porque eles querem meio que estimular que todos os órgãos façam essa busca sempre, prioritariamente, e é o que prevê a IN 73, 2020, as pesquisas têm que ser prioritariamente feitas no painel de preços. A gente sabe que o painel de preços não é aquela maravilha, né? Mas é o sistema que a gente tem que usar prioritariamente. E, além disso, tem que mostrar no relatório como essa busca foi feita, para mostrar e ficar muito claro que se busca, principalmente quando a gente precisa usar fontes de fora do painel. A gente precisa, mas daí para todos os casos, independentemente se achou resultados ou não todos no painel, a gente precisa informar quais os filtros e quais os termos foram utilizados, né? Além disso, qual metodologia de classificação do orçamento eu estou utilizando, se é média, mediana, menor preço, e por que eu estou utilizando essa metodologia. Também é uma coisa que parece assim, mas por que eu tenho que ficar explicando isso? Parece óbvio que é a média, os preços estão iguais aqui praticamente. Mas é uma coisa que não é o DECOM que pede, é uma coisa que a gente sabe, que já foi pedido para a gente, ano passado, na compra de equipamentos de informática, vários pedidos voltaram para unidades, porque a gente precisou adequar isso, e algumas unidades tiveram que voltar a esse pedido, fazer novas pesquisas, inclusive, para justificar essa metodologia, porque foi algo solicitado pela CGU. Então, a gente já, para evitar qualquer tipo de problema em auditoria, e assim, é um problema que a gente tenta evitar para o DECOM, mas principalmente para as unidades, porque quando acontece uma auditoria, eles vão se questionar quem fez as pesquisas. Então, a gente sempre tenta evitar com que o problema um problema numa auditoria, resulte em vocês terem que se manifestar para os órgãos de controle, justamente porque quem fez a pesquisa é que precisa deixar isso muito bem relatado. Por isso que a gente tenta deixar tudo bem certinho, os modelos, para evitar esse tipo de situação. Se está tudo ok,
Se está ali relatado que horário fez, quais foram as fontes, que termos usou, que filtros usou e tudo mais, não tem erro. Porque mesmo que seja auditado, está tudo ali. O máximo que pode acontecer é uma recomendação, algo nesse sentido. Mas está tudo feito conforme as orientações que a gente precisa seguir. Fazer algumas considerações em relação ao relatório de pesquisa de preço, como eu disse, como o Xeref disse, eu disse no começo também, a importância desse documento, sabe? Tipo assim, o TCU vem em cima do relatório de pesquisa de preço. Quando eu estou preenchendo o relatório de pesquisa de preço, eu digo, eu, Juliane, Juliane, CIAP tal, CPF tal, no dia tal, em horário tal, fiz a pesquisa. Então, assim, a gente atestando que você fez e que você seguiu, inclusive, as instruções da legislação. E uma coisa que a gente pega bastante ali, que devolve muito relatório para ser refeito, é porque a gente sabe, às vezes o requerente ele tem lá 50 itens para pesquisar e um monte de coisa para fazer, muitos são parecidos, às vezes a pesquisa é meio parecida, mas manda ali aquela justificativa da escolha da média e da mediana, tudo igual. Tipo, a gente devolve por quê? Porque é necessário, é obrigatório que seja feita uma análise criteriosa de cada um dos itens. Mesmo que seja parecida, a gente sabe que nem sempre é igual, sabe? O porquê que você escolheu a média, ou simplesmente porque não está discrepante os valores. A gente pede que vocês também percam um tempinho nesse documento também, no relatório de pesquisa de preços, e façam uma análise um pouco mais criteriosa de como que vocês chegaram naquele valor, por que vocês chegaram, que filtros utilizaram, quando fizeram e por que escolheram a média. Porque, como eu falei, isso é um dos pontos que eles vêm e falam, olha, por que disso? Como que você chegou nisso? É impossível que se tenha feito a mesma coisa para todos os itens. Então, é importante vocês fazerem individual, não dar aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V num e colocar ali tudo igual. A gente tem devolvido o relatório para que seja refeito quando eles estão nesses moldes. Só voltando um pouquinho em relação à minha pergunta da Luziane, quando o Xeref falou sobre a estimativa do quantitativo, que a gente já teve auditoria, né, nessa direção, né, em relação ao saber por que foi colocado aquele quantitativo, o ETP ele já traz para a gente esse estudo, essa prerrogativa de como que você chegou naqueles valores que futuramente vocês pretendem solicitar. Então, assim, vejam que é tudo casado, né? Tem o ETP, que você faz o estudo, que daí você estima a quantidade que você precisa, daí futuramente você insere nas listas e justifica através do DFD. Então, tipo assim, é tudo casadinho, né? As informações dentro dessa documentação. Só para ilustrar para vocês que não são documentos soltos, nem, tipo, aleatórios dentro do processo. Outra coisa importante, só respondendo ali a pergunta da Luziane também sobre a informação do número do ETP dentro do DFD. Tipo, não é obrigatório. Agora, o número do ETP, ele é obrigatório ali na coluna das listas. Então, quando vocês forem inserir o quantitativo na lista fechada, é obrigatório que esse ETP já esteja concluído, já esteja ali, inclusive nessa fase concluída. Não adianta só rascunhar o ETP e colocar a numeração ali. Porque vocês, na verdade, como eu sempre digo nos mini treinamentos, tipo assim, o ETP ele não é um documento aleatório, que tem que ser feito só porque a gente quer que seja feito. Tem que ser feito estudo mesmo. E nesse momento que você faz, você conclui, e depois você vai inserir essa demanda que você estimou lá no ETP. Então, por isso a obrigatoriedade de estar inserindo o número do estudo que vocês deveriam fazer, pelo menos, e colocar ali na hora de inserir o quantitativo. Agora, dentro do DFD, o Luziane e o restante do pessoal que está na sala, não é obrigatório colocar, diferentemente do número do PGC, que é obrigatório colocar no DFD. Porque não precisa colocar o ETP, porque vocês já vão ter que colocar o documento do ETP, né? Então, não precisa informar o número no DFD, tá? Até é bom lembrar esse ponto, porque eu estava fazendo análise das listas na semana passada, e é importante frisar que a gente não só confere o número do ETP, a gente confere o ETP. E teve algumas demandas que a gente teve que excluir, porque o ETP não estava concluído, estava com o status concluído, mas não estava devidamente correto. Não tinha a relação dos itens que estavam sendo estudados daquele ETP. Isso é fundamental, a gente precisa
que esteja relacionado minimamente os itens ali, ou não tinha estimativa de preços, que também é um ponto obrigatório do ETP. Então, não é um documento pro forma, digamos, né? Ele é um documento que serve realmente para que se faça esse estudo. Tanto que ele vai constar futuramente no processo de compras, mesmo que ele seja feito antes. Então, é necessário que vocês façam esse documento adequadamente, porque a gente faz essa conferência, ETP por ETP, para verificar status e para verificar se ele minimamente foi elaborado com os pontos obrigatórios que a IN do ETP sugere, né? Então, a gente faz isso. E a gente tem, infelizmente, retirado algumas demandas, claro que vocês têm a fase de ciência e aprovação para fazer alguma adequação, mas a gente tem retirado algumas demandas justamente por essa falta de informações, tanto do número do ETP, quanto de informações obrigatórias dentro do ETP. Tá? A gente tem outro documento agora também que mudou, que é o formulário de equipe de apoio. De novo, também é um documento que deve ser centralizado, tá? E a gente também sugere que seja feito em mais de uma pessoa dentro da equipe, né, de forma colaborativa, da mesma forma. O que muda no formulário de equipe de apoio? Além de ele ser centralizado, a gente vai, eu já vou transmitir logo em seguida um comentário que a CAEX fez ontem na nossa reunião que a gente teve de CAPL CAEX lá no DECOM. É o seguinte: agora, se for uma equipe de apoio única nesse pedido, vocês não vão precisar fazer a relação dos itens. É o que a gente deixa bem evidente aqui nesse quadro vermelho. Caso exista mais de uma equipe de apoio dentro daquele pedido, vocês vão relacionar nesse documento os itens e abaixo a sua respectiva equipe de apoio. Então, a gente já deixa alguns campos aqui, pelo menos 3, para ser feita essa replicação. Distinguir os itens e, abaixo desses itens, quem são os membros dessa equipe de apoio. Um detalhe importante, tá? São 2, na verdade. Primeiro, equipes de apoio muito numerosas, muitas equipes de apoio, a gente sabe que é necessário em alguns casos, porque alguns itens têm detalhamentos ou descrições técnicas muito específicas que apenas uma ou outra pessoa que está envolvida com compras lá na unidade vai, principalmente a que fez a pesquisa de preço, vai ter noção do que está sendo comprado. A função da equipe de apoio ela é fundamental para que a gente tenha qualidade nos itens que a gente está comprando, porque são eles quem vão avaliar tanto o termo de referência, ou seja, as exigências técnicas que aquele item precisa ter no edital, e, consequentemente, analisar as propostas que a gente recebe lá no certame, para saber se as propostas atendem aos termos técnicos do TR. Então, ter conhecimento técnico é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, principalmente o pessoal da CAEX tem identificado que existem muitas equipes de apoio fragmentadas para itens de uso comum, que não tem uma necessidade de se ter um especialista, porque o item não é tão peculiarmente técnico, digamos assim, né? Então, poderia ter uma equipe talvez um pouquinho maior, mas que abrangesse mais itens de uso comum, tá? Porque, por exemplo, a gente não precisa ter apenas um membro titular e um membro suplente. Uma equipe de apoio pode ter 2, 3, 4 membros titulares e 2, 3, 4 membros suplentes. Daí, nessa equipe um pouco maior, apesar de única, ela vai conseguir abarcar mais itens. Então, dependendo do tipo de compra que a gente está fazendo, se não for uma compra muito específica, como eu acabei de dizer, o recomendado é que se tenha uma equipe só para todos os itens, se isso for viável, se isso for possível, de preferência, ou até, diria que até elementar que quem fez a pesquisa de preço esteja envolvido na equipe de apoio, porque quem pesquisou o item tende a conhecer melhor as características técnicas daquele item, e justamente por isso ele vai conseguir garantir a qualidade do item, porque não adianta também a gente colocar na equipe de apoio alguém que não vai conseguir dar esse suporte técnico, aí a gente recebe material que não era aquilo que a unidade estava precisando. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí grupos de itens que são mais abrangentes ou não tão técnicos assim, no qual a gente não precisa ficar fragmentando em várias equipes de apoio pequenas.
O ideal é que a gente, pelo menos, tenha uma equipe de apoio. Um pouquinho maior, talvez, mas que ele abranja a totalidade dos itens, ou a maior totalidade dos itens. Por quê? Porque quando a gente tem muitas equipes de apoio, há um grande gargalo que pode acontecer quando a gente precisa acionar essas equipes de apoio para avaliar os itens e as propostas. Quanto mais pessoas envolvidas nessa etapa, tanto do TR quanto da avaliação das propostas, mais demorado o processo fica, e a gente sabe, quanto mais demorado o processo de compras fica, qualquer processo administrativo, mais oneroso também fica para os cofres públicos, porque um processo, quanto mais tempo demora para tramitar, mais tempo está sendo envolvido, e tempo também gera esse custo, né? Então, tudo isso a gente procura evitar tendo equipes menores ou menos equipes de apoio. Mas, de novo, lembrando, dentro da possibilidade. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à composição da equipe de apoio, se pode, se não pode, se pode ser desse jeito ou não, a gente sugere que vocês conversem primeiro com a CAEX, porque a equipe de apoio a gente pede nesse primeiro momento, mas eles são acionados pela CAEX, porque são eles quem trabalham com essas questões, né? Então, a gente sugere que vocês procurem conversar com o pessoal da CAEX. Eu tive uma ideia de colocar a equipe assim, eu posso colocar tantas pessoas assim nessa equipe, tem como ser desse jeito. A gente sugere que vocês procurem eles antes de preencher esse formulário. Mas, de todo modo, fica aqui uma indicação do que a gente conversou ontem lá na CAEX, para que se tenha um número, dentro do possível, mais enxuto dessas equipes. Tá? E, por último, o último documento que a gente teve alteração, uma bem pequena alteração, é no checklist da dispensa. A gente incluiu esse item 5 aqui, para lembrar que vocês precisam verificar de antemão, antes de motivar uma dispensa, verificar se a gente não tem saldo em ata na UFSC, em ata vigente. Porque os órgãos de controle também ficam bem em cima disso. A gente comprar um item por dispensa, sendo que a gente tem ata com saldo dentro da própria UFSC. Ano passado, a gente barrou algumas dispensas, inclusive de pesquisa, que estavam comprando luvas, e a gente sabe que esses itens de EPI, eles inflaram um pouco por causa da pandemia, e a gente foi pesquisar e tinha saldo em ata, mais de uma ata, dessas mesmas luvas. Não é porque a gente está usando recurso para pesquisa que a gente vai ter o aval para poder comprar um item que geralmente vai sair mais caro, porque sempre é recurso público, independente se vai ser para pesquisa ou para o uso interno da unidade, enfim. Então, a regra é bem simples. Antes de motivar qualquer dispensa, verifica primeiro se a gente tem saldo em ata, e se esse saldo pode ser utilizado. Não pode, está comprometido, de alguma forma, tem essa justificativa, beleza, junta isso, e aí sim vocês conseguem motivar uma dispensa. Mas, de todo modo, é um ponto que a gente coloca no checklist para lembrar vocês que vocês precisam fazer essa verificação. A gente faz essa verificação no DECOM, mas primeiro é importante que vocês façam, porque vai ser muito quase certo que o DECOM vai acabar barrando essa dispensa se houver saldo em ata na UFSC. Então, só se ficar comprovado de que não tem como utilizar esse saldo anteriormente, né? Dos documentos era isso, gente. Se vocês tiverem depois alguma dúvida, é só avisar aqui. Mas os documentos, a princípio, era isso. Vamos voltar aqui. E aí, para fechar a questão dos documentos, a gente lembra de novo da necessidade da unificação desses documentos, tá? De serem um por unidade. A gente sabe que em algumas situações, algumas unidades têm argumentado com a gente, que às vezes é um pouco complicado, enfim, e por isso a gente tem estimulado essa elaboração em conjunto dos documentos aí na unidade, principalmente o relatório de pesquisa de preços, de fazer isso como a gente sugeriu. Manda o link de um mesmo arquivo na nuvem para todo mundo trabalhar junto. Assim, por que a gente pede esses documentos unificados? Existe um movimento, inclusive até dos órgãos de controle, para que esses processos eles sejam mais enxutos, mais sintéticos, e que a gente não tenha aquele um processo inflado com muitas informações. Então, além disso, a gente tem uma melhor garantia de encontrar essas informações reunidas numa eventual auditoria, tanto interna quanto externa,
facilita a questão da análise, não só da CAPL, mas de todos os envolvidos no processo, que a gente tem que lembrar que tem vários setores que ficam envolvidos nesse processo, até a fase, né, do empenho em si. Então, isso facilita bastante e também garante maior qualidade dessas informações, porque ao invés de documentos fragmentados, que podem ser feitos de várias maneiras, ali, quando a unidade consegue garantir, elaborar o documento em conjunto, ao mesmo tempo, várias pessoas estão observando o que está sendo feito naquele documento. Então, é uma maior garantia de que essas informações têm uma qualidade adequada e estão sendo feitas de uma padronização e de uma forma adequada. Então, assim, é para atender tanto uma melhora da qualidade dos processos em si, quanto também da qualidade das informações que a gente tem ali no documento. Tá? É por isso que a gente tem solicitado. Esse texto já está lá no manual, mas, de todo modo, a gente pede e reforça isso para vocês. Tá? Agora a gente vai passar para um outro ponto, que é sobre algo que surgiu esses dias aí de dúvida na CPL, a gente voltou a discutir sobre o tema, até porque a gente não parou para conversar sobre isso depois que a gente teve a nova IN de pesquisa de preços, a IN 73, que são os sites de intermediação, ou também chamado de marketplace. O que são esses sites? A gente, no dia a dia, até conhece isso, mas, às vezes, para pesquisa de preços, a gente não se dá conta, e é por isso que a gente veio aqui frisar o que seria essas situações. Alguns sites, eles vendem seus próprios produtos, mas eles também prestam a plataforma deles online para que outras empresas vendam por eles, né, dentro do seu sistema. A gente tem vários exemplos, como eu coloquei alguns aqui, por exemplo, Lojas Americanas, Magazine Luiza, o Extra, Submarino, enfim, esses são sites que eles têm produtos que eles vendem deles mesmos, mas às vezes vocês vão encontrar lá empresas que usam esse site para comercialização também. Como, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, essa caneta aqui, Bic, ela está sendo vendida, esse conjunto, pelas Lojas Americanas. Já essa caixinha JBL está sendo vendida pelo Mega Mundo Magazine, ou seja, esse preço aqui não é diretamente da Americanas, pelo menos quem está fornecendo esse preço, se for olhar a fundo, é a Mega Mundo Magazine, né? Isso parece um detalhe, mas é um detalhe importante para a gente destacar o que tem acontecido, principalmente nessa situação. A gente aqui, batendo o olho, parece que são 3 preços diferentes para o mesmo item. Mesa de centro oval, tampo fórmica, tal, né? Mesma foto, bonitinho. Mas se a gente for olhar os detalhes, parece um preço da Submarina, Americana e Shoptime. Beleza, tem os meus 3 preços. Mas se eu olhar no detalhe aqui, quem está vendendo esse produto é a Decora Click Móveis, Decora Click Móveis, Decora Click Móveis. Essa empresa, a Decora Click Móveis, está usando 3 sites de intermediação diferentes para vender o seu item. E eles têm até preços diferentes, ó. Em 2 está 448, em um deles está 435,10. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Isso faz parte daquilo que a IN chama de análise crítica das fontes que a gente está utilizando para as nossas pesquisas de preço. Nesse caso aqui, a gente só tem um preço de um fornecedor, querendo ou não, né? A gente tem até 3 preços que são aparentes, mas é uma fonte só. A gente não conseguiria aceitar. Isso aqui poderia, eventualmente, dar algum problema, porque, se a gente for olhar a fundo, a gente não tem 3 fontes, a gente tem uma fonte só. Então, é um cuidado que a gente está sugerindo que vocês tenham na avaliação desses orçamentos, principalmente de sites de intermediação, para verificar se, eventualmente, a mesma empresa que está fornecendo o item por meio desses sites não é a mesma em mais de um preço para um mesmo item. Então, basicamente, a gente aceita esses sites, né, não tem problema nenhum, só que daí, o que vai constar lá na planilha de cálculo é a razão e é o CNPJ do site de intermediação, e não daquela empresa ali como fonte, ou seja, vocês vão colocar Americanas, vocês vão colocar Shoptime, o CNPJ, enfim, certinho. Mas essa análise crítica que vocês têm que fazer sobre quem é a fonte daquele preço no site de intermediação é algo que vocês precisam prestar atenção. E lembrando de novo, a CAPL faz a análise dos orçamentos, é um critério nosso fazer essa análise,
Só que a responsabilidade da orçamentação sempre é da unidade requerente. Então, a gente está alertando vocês sobre isso, justamente porque a gente vai analisar, só que isso precisa estar devidamente sendo observado por vocês de antemão, tá? Porque, de novo, a orçamentação, a pesquisa de preços é de responsabilidade da unidade de quem está fazendo o relatório de pesquisa de preços. Tá, vou fazer um comentário, gente. De manhã eu disse, eu vou repetir a mesma frase que eu falei de manhã. Tudo pode, mas nem tudo convém. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando você usa esse site de intermediação, pode acontecer igual aconteceu naquele exemplo ali que o Michelef trouxe. É o mesmo fornecedor vendendo em 3 sites de intermediação diferentes. Quando a gente olha ali na planilha de cálculos, vai estar os 3 CNPJs diferentes, mas se você for a fundo no critério da análise, vai estar ali, você vai descobrir que é vendido pelo mesmo fornecedor, e isso é vedado de acordo com a instrução normativa. Então, o que a gente sugere enquanto departamento, enquanto CAPL? Se você for um pouco mais criterioso, quiser fazer um negócio mais bem feito, entra no site do fornecedor base, pega ali o item, descrição, o preço, daí no print vai estar o CNPJ do fornecedor, tudo certinho, tudo casadinho ali para que essa sustentação esteja correta. Daí o que acontece? Não que se você utilizar o intermediador vai estar errado, mas eu sugiro que seja feito dessa forma, sabe? A gente vai continuar aceitando a Americana, Shoptime, daí vai ser colocado ali na planilha o site intermediador que você utilizou, o orçamento, porque tem que corroborar ali as informações, mas é necessário fazer essa análise crítica para que não esteja vindo, né, a composição, o valor de referência não seja composto por preços ditados pelo mesmo fornecedor. Então, é importante verificar isso. Como eu falei, não vai ser rejeitado, a gente não vai devolver orçamentação SD por estar ali utilizando o intermediador, mas é primordial que seja utilizado mesmo porque, como o Michelef diz, a responsabilidade da pesquisa de preços é de vocês vão estar ali atestando no relatório de pesquisa de preços onde vocês buscaram, quais foram os critérios utilizados para a utilização daquele orçamento e como que chegou naquela média. Então, assim, é importante, a gente vai aceitar? Vamos, mas é importante fazer uma análise bem crítica da situação para que não aconteça como naquele caso ali que a gente trouxe de guisa de exemplo, que também semana passada eu peguei uma SD que estava com uma situação mais ou menos parecida, que eram 2 intermediadores diferentes e foi verificar era o mesmo fornecedor. Então, para que isso não aconteça, sugestão, entra no site do fornecedor mesmo, porque daí, tipo, isso não tem problema de acontecer, mas se forem utilizar o intermediador, tomem esse cuidado. A gente não sugere que seja utilizado o Mercado Livre, OLX, Enjoei e esses sites internacionais, porque tipo, eles são menos confiáveis. O Felipe colocou... Na verdade, até porque eles ainda possibilitam a comercialização entre pessoas físicas. E por esse critério também a gente não está sugerindo esses sites ainda como utilização. De manhã teve uma requerente que ela fez um comentário interessante em relação ao Mercado Livre. Ela disse que ele, tipo, diferentemente do Americanas, do Shoptime ou do Magazine Luiza, que tipo, ali mostra quem que é o fornecedor que está vendendo, no Mercado Livre não tem aquele espacinho ali que direciona, tipo, que esteja informando da onde que vem o fornecedor. Talvez seja por isso que seja um pouco menos confiável. Não tem nem como a gente verificar se por exemplo, o orçamento que está ali sendo vendido pelo Mercado Livre é de um fornecedor que a gente já utilizou ali na composição da média. Exato, é isso mesmo, não aparece o CNPJ do anunciante. E aí, por isso, a gente não consegue ter um critério mais confiável, né, como o pessoal do DCF ele lembrou. É bem o que a menina tinha lembrado hoje de manhã, né, Ju? É bem nesse sentido. Então, é basicamente isso. Na verdade, como o Felipe perguntou e a Simone respondeu ali no chat, a gente revisitou, digamos, esse ponto e
ficam essas lacunas. A IN 73, ela não fala absolutamente nada sobre isso. Então, é um critério, um cuidado que a gente tem, porque eventualmente vão surgindo casos, aí a nossa equipe se reúne e revê se o que a gente tenha tomado como situação ainda deve ser feito, ou muda, ou não muda, e é exatamente o que a gente vai falar agora sobre também a questão do frete para os preços de licitação. A gente voltou a conversar sobre isso para ter um entendimento único sobre essas situações. Resumidamente, preços para licitação não precisam ter, não devem ter frete incluído, tá? A gente só deve considerar o valor unitário do item mesmo lá do orçamento. Até tem os porquês lá no manual, a gente também coloca alguma coisa, mas tem outros campos do manual que a gente precisa atualizar sobre isso também, mas basicamente o que acontece é que, dependendo do lugar onde a gente está orçando, o frete para a UFSC, ainda mais que a UFSC não fica no centro do Brasil, a gente fica no sul, e se eu vou pegar um preço lá do norte, vai ter uma diferenciação considerável em relação... Às vezes não, às vezes o frete é grátis para todo o Brasil, aquela coisa toda. Mas às vezes o frete pode influenciar, e isso acaba influenciando também no preço, né, na precificação desse item. Então, o ideal é a gente só ter o preço, não ter o frete incluído. Claro, lá no TR, quando a gente for fazer a elaboração do TR, o pessoal da CAEX vai estar nas obrigações da contratada, que eles também têm que fornecer o frete, né? O item é entregue por conta da contratada na UFSC. Mas, para a tomada de preços, só o valor do item já basta, tá? Ao contrário, é claro, né, por razões óbvias, a questão de dispensa e inegibilidade, a gente continua exigindo o frete, porque, nesse caso, a gente está tomando preço de um potencial fornecedor direto nosso. E daí, por conta disso, já tem que incluir essa questão do frete, porque aqueles preços que eu estou tomando para dispensa, eles vão ser diretamente os meus fornecedores, talvez, né? Vai depender da classificação aí de quem vai ficar melhor posicionado. Mas aí, por isso que ele já tem que incluir nesse orçamento o valor do frete. Só respondendo ali a pergunta do Leandro, ele falou que nos orçamentos da internet, direto fornecedor, o frete é CIF. É a mesma situação, tipo, para a gente buscar valor de referência para composição, não é necessário inserir o valor do frete. Não de preços, tipo, não está ali valor de frete incluso, é só o valor do item. Site, na hora de fazer ali o print, de pegar o valor da orçamentação, a gente não coloca o da UFSC ali para calcular o frete para entregar, mesmo que, embora seja frete grátis essa situação. Então, o entendimento é o seguinte, gente, para composição de orçamento de composição de valor de referência, o valor sem frete. Para a dispensa, como a gente vai estar direcionando o fornecedor, tipo, como a gente vai comprar, né, daquele fornecedor que ofereceu o menor preço ali, que eles forem indicados na dispensa, é necessário o frete. Como o Xeref disse, lá na frente do TR, a gente, tipo, gera o valor de referência do item, daí lá na frente, tipo, nos termos, de acordo do termo de referência, essa questão do frete, daí ela informada nessa fase. Para a gente, então, por entendimento da CPL, para o pessoal que for instruir processo de compras, quando for buscar orçamentos de SRP, sistema de preços, não é necessário colocar o valor do frete. Isso. Eu estou atualizando esse artigo no nosso manual, para deixar mais claro esse ponto, e também no nosso formulário de obtenção lá de orçamentos, para deixar claro que o frete CIF só precisa ser informado no caso de dispensa e inegibilidade, porque para preços tomados para licitação não tem essa necessidade. Então, eu vou deixar mais claro isso, porque realmente ali pelo manual fica uma coisa que, ou pelo próprio formulário, parece uma coisa em um campo, em outra. Então, pacificando esse ponto, a gente passa a exigir frete só em dispensa e inegibilidade. Para a licitação, só o preço do item mesmo. Tá? Aqui é um ponto bem importante, gente, que eu quero frisar alguns pontos com vocês em relação aos pedidos de exclusão
fora do prazo. Tem voltado a acontecer com bastante frequência o pedido de exclusão de itens. E, primeiro, tem algumas coisas que a gente precisa combinar aqui para facilitar, não só facilitar, mas também tornar o trabalho viável. O que está acontecendo? Primeiro, é super compreensível que em determinado momento alguma unidade precise cancelar algum item, a demanda de algum item, por uma série de razões. Tudo bem, isso acho que, por mais que a gente tente evitar, é compreensível que isso venha a acontecer. Mas, primeiro, a gente precisa ficar sabendo disso. Tem acontecido muitos casos em que se vencem os prazos, a unidade não se manifesta, a gente fica esperando uma ASD, no caso um pedido, chegar na CAPL e não vem nada. Não vem um e-mail, não vem ninguém no chat, não vem nada, não vem um pedido. Aí a gente manda um e-mail para a unidade, daí que a unidade vai dizer, a gente não vai mais querer o item. Gente, de novo, informem a gente. Se vai ter uma desistência, comuniquem a CAPL. Porque senão o processo fica lá parado, com os orçamentos vencendo, e a gente sem saber o que destino dá para aquela demanda, ou para aquele processo, sendo que a gente tem vários processos e outras atividades sendo feitas pela CAPL ao mesmo tempo. Então, tudo que a gente conseguir encaminhar o mais rápido possível, melhor para todo mundo, e mais barato, inclusive menos custos para a administração ao mesmo tempo. Então, primeiro de tudo, manda um e-mail para a CAPL assim que ficar decidido que alguma demanda precisa ser cancelada ou excluída. Sempre justificando, porque a gente sempre pede, até para fins de registro, para qualquer manutenção fora dos prazos previstos no calendário, a gente pede uma justificativa para registro, para deixar ali, quando a gente for lá atrás resgatar, por que minha demanda não consta mais aqui na planilha? Porque teve um e-mail, um dia tal, com essa justificativa pedindo cancelamento. Né, porque parece uma coisa pequena, mas pode acontecer, muda a equipe na unidade, a próxima equipe não sabe o que aconteceu no anterior, e aí quando o setor vai querer empenhar aquele item, já não lembra mais que foi pedido um cancelamento, então isso tudo tem que estar bem registrado. Então, por favor, informem a gente está com o final agora da segunda etapa, que já, no caso, já acabou o prazo da segunda etapa, mas com processos pendentes, porque algumas unidades não se manifestaram em relação a nada. Não mandou o item, o pedido dentro do prazo, não se manifestou se vai querer ou não, e algumas a gente mandou e-mail, e aí que eles foram responder dizendo, esse item a gente não quer mais. E aí que a gente descobriu que tinha que fazer uma manutenção nas listas, nos pedidos e tudo mais. Outra coisa, o procedimento, como a gente coloca ali, de pedido de exclusão de demanda, é que seja sempre feito primeiro com uma comunicação por e-mail para a CAPL. Sempre. Não é pelo pedido, não é por chat, não é, enfim, por outro lugar. A gente precisa que isso venha por e-mail antes, porque a gente precisa antes avaliar a exclusão, fazer a manutenção da lista final, porque a lista final é o nosso ponto principal de análise dos pedidos, é por ela que a CAPL vai pegar o pedido, a pesquisa, o mapa, tudo certinho, e vai fazer a conferência. Essa unidade tem essa pesquisa, desses itens e tudo mais. Se chega um pedido e não confere com a lista final, a gente devolve, porque a lista final tem que sempre estar exatamente refletindo a realidade. Então, a gente sempre pede, primeiro manda e-mail, a gente faz a manutenção e confirma. Item excluído, foi feito isso, foi feito aquilo. Especialmente quando a gente tem situações, como também tem acontecido com uma certa frequência, que é unidades que têm tarefa de pesquisa, decidem cancelar esse item, e aí a gente a gente estava fazendo até então, a transferência dessa tarefa de orçamentação para outra unidade demandante, fora do prazo, sendo que na maioria das vezes a unidade já tinha feito as suas pesquisas, já estava em outras atividades, aí ela vai ter que voltar para a etapa de pesquisa, fazer um relatório complementar, fazer uma nova pesquisa, fazer o ajuste no item e assim por diante. A partir de agora, a gente vai provavelmente proceder da seguinte forma. A unidade que tem pesquisa de orçamentação
e desistiu do item no meio do caminho, digamos assim, fora do prazo, a gente vai manter a responsabilidade de orçamentação para essa unidade, para não onerar outras unidades, ela vai continuar fazendo a pesquisa e indicando uma equipe de apoio. Mesmo que não tenha mais demanda naquele item, mas ela vai continuar responsável pela pesquisa, vai precisar mandar a pesquisa para a gente. Porque é uma forma que a gente tem de não causar transtornos e retrabalhos para outras unidades que não teriam que passar por isso, digamos assim, né? Então, antes de tudo, o melhor é, tentem não cancelar itens fora do prazo. Quando o item ele é exclusivo da unidade, é super sem crise, assim. Eu vou lá na lista, cancelo o item, aviso a unidade, não causa impacto para ninguém, é um item a menos no processo, beleza, tranquilo. Mas quando envolve outras unidades, aí o negócio fica um pouco mais complicado. Então, por isso, assim, voltando a frisar, tentem evitar ao máximo, sempre que tiver uma situação, comuniquem a gente antes por e-mail, antes de encaminhar o pedido, não mandem o pedido de cancelamento pelo pedido, né, essa solicitação de cancelamento pelo pedido, mandem primeiro, antes de mandar o pedido, a gente tem que ajustar a lista final. Se bater o pedido na nossa fila e não tiver igual à lista final, o pedido vai voltar. Então, essa é a recomendação. E, de novo, a gente quer destacar que a gente tem o ofício circular 10 de 2020, e lá a gente prevê algumas situações de poder cancelar, inclusive, a demanda total da unidade em um processo, caso a ausência das atividades que ela tem sob responsabilidade não seja feito dentro do prazo, ou a gente constate que há alguns erros, alguns problemas, até no descritivo daquele item, que podem prejudicar a elaboração do TR, ou a tomada de propostas, ou esteja atrasando de alguma forma o processo. A gente não tem feito isso, em raros casos a gente tem feito, mas principalmente na fase interna, que é a fase que a gente tem ainda oportunidade de ajustar isso. Mas se várias situações continuarem a acontecer, infelizmente a gente vai ter que tomar algumas situações como essa, porque, por exemplo, unidades que não se manifestam dentro do prazo e ficam atrasando o processo, o que a gente vai acabar tendo que fazer é, vamos excluir a demanda total dessa unidade para o processo poder caminhar, porque a gente deu todo esse prazo de 21 dias de execução, tiveram chance de pedir mais prazo, e geralmente, vocês podem até confirmar isso, mas geralmente a unidade que vem dentro do prazo, dizer que precisa de mais alguns dias por alguma razão, a gente sempre concede esse prazo, é bem razoável em relação a isso, claro, dentro de um pedido que seja justificado, razoável, enfim, mas o que não pode acontecer é a falta de manifestação, e a gente tem meio que sei lá, tentando adivinhar o que aconteceu com aquela demanda, né? Então, comuniquem a CAPL sempre, por e-mail, para deixar esse registro, até pode antes perguntar ou falar alguma coisa no chat, a gente sempre está ali à disposição, mas isso é bem importante, tá, gente? Bem importante mesmo, porque tem acontecido e tem gerado bastante transtorno. Tem dias que eu passo só fazendo manutenção de lista, excluindo ou ajustando o item. E aí a gente deixa de fazer outras atividades que são importantes, porque eu passo o dia inteiro recebendo e-mail para fazer ajuste de itens. Então, de novo, tentem planejar junto aí as unidades internas de vocês, melhor essas demandas, alertem para as unidades que tudo que eles pedirem, provavelmente eles vão ter a tarefa de orçamentação depois para fazer, vão ter que ser equipe de apoio, então não é só pedir e o pedido vai se fazer sozinho, então é um pedido que gera uma série de atividades na sequência, então é bem importante frisar isso, tá, gente? Só para a gente combinar bem aqui, para também fazer os processos andarem. Vocês querem comentar alguma coisa, Ju? Sobre essa questão da exclusão das demandas, né? O pessoal às vezes vem ali me perguntar, tipo, como que eu faço? Pode pedir por aqui mesmo, ou simplesmente não envia. Gente, é muito importante que seja avisado, porque a gente se baseia sempre pela lista final. E quando não há essa informação, principalmente quando tem demanda conjunta com outras pessoas, que daí a gente tem que redirecionar a orçamentação, é um transtorno gigantesco. A gente tem que avisar outra pessoa que já está com toda uma programação
ali em relação aos processos que tem que fazer a orçamentação de mais de um item. O Michelef até fez uma colocação sobre uma possível penalidade em relação a essa situação. No caso, quando houver exclusão de demanda posterior ao momento ali da ciência e aprovação, que é o prazo limite ali que a gente pede para que seja solicitada essa exclusão, a gente, como penalidade, colocaria a situação de que essa pessoa ficou responsável pela orçamentação, ainda que ele não queira o item, ele teria que fazer a orçamentação, para não gerar prejuízo para os demais requerentes que também têm item compartilhado no processo. Então, assim, gente, não é tão simples, sabe, essa questão da exclusão. Então, vamos nos atentar em relação a isso, de pedir exclusão de item, ou até a fase de ciência e aprovação, ou se tiver necessidade de solicitar posterior a essa fase, que seja assim, sobre extrema importância, tipo, não tem porquê eu continuar com essa demanda, e que seja muito bem fundamentado, justificado, e principalmente que a gente seja avisado através ali do e-mail da CAPL, para que a gente consiga ajustar a lista final e dar tempo de avisar, no caso de demanda compartilhada, a outra pessoa, né? Os outros requerentes que também estão ali participando do processo de compras. Então, essa responsabilidade em relação ao que vocês solicitam ali, o que vocês colocam na lista final, tem que ser bem pensada antes de inserir a demanda. Já tem, como diz, todo um estudo anterior, um monte de documentação para fazer, então não faz muito sentido que seja solicitada essa exclusão de demanda depois de todo esse processo que vocês fizeram e que a gente também. É só mais de sugestão, de recado E um detalhe, assim, gente, para algumas unidades, eu esqueci de falar isso de manhã. Quando for situações que assim, a gente pede por e-mail da CAPL, mandem só por e-mail da CAPL, porque tem gente que manda pro da CAPL e pro meu, sempre. Já é um costume, assim, manda pro da CAPL e pro meu. Eu sempre estou olhando o e-mail da CAPL e o meu. Mas quando são assuntos da CAPL em específico, como esse de pedido de exclusão e tudo mais, que outras pessoas da equipe podem enxergar, pode mandar só para o da CAPL, não precisa sempre mandar com cópia para mim, porque daí eu tenho que sempre ter que gerenciar nas duas contas. Então, o ideal é centralizem essas informações só no e-mail da CAPL, tá? Aí, quando for alguma coisa mais a nível da coordenação e tudo mais, daí podem me mandar, mas não precisa sempre mandar para os dois, porque eu vejo os dois e-mails ao mesmo tempo, né? Falando em e-mails, a gente vai sugerir agora que vocês criem grupos de e-mails para acesso às listas. Hoje a gente tem, por exemplo, até 2 contas, isso a gente teve que criar uma limitação para a gente conseguir ter um controle melhor de quem está acessando as planilhas do DECOM, nas listas, né, fechada e aberta, para que a gente consiga ter o melhor controle de quem acessa lá. Só que o que a gente está sugerindo agora é o seguinte, que vocês criem um grupo de e-mails no Gmail, informem esse grupo para a gente. A gente vai colocar esse e-mail, digamos, a CGA vai criar um grupo de e-mails e a gente vai colocar esse grupo como tendo acesso da CGA às listas do DECOM, e internamente a CGA vai poder colocar quantos e-mails eles acharem pertinentes lá para fazerem essa manutenção da lista. Então, isso dá mais liberdade para vocês criarem os próprios acessos, dividirem essa tarefa de inserção das demandas nas listas abertas, fechadas, enfim, com uma melhor facilidade, né? Claro que, lembrando, principalmente as listas abertas, vocês precisam inserir tudo conforme o catálogo. Então, se vocês forem dar mais acessos, essas pessoas precisam seguir todas essas orientações também. Mas, pelo menos, sempre que tem alguma troca de e-mail, de equipe e tudo mais, vocês conseguem fazer na própria unidade essa manutenção de quem está dentro desse grupo de e-mails. E aí, quem tem acesso ao grupo de e-mails consegue acessar, inserir itens lá nas listas abertas, fechadas lá no DECOM, tá? Então, quem for criando essas listas de e-mails, não é obrigatório, a gente está só sugerindo, mas eu acho que é melhor
para a gente, mas especialmente para vocês, para terem esse controle mais próximo de quantas pessoas podem ter esse acesso, se uma sai, a outra entra, enfim. Então, conforme vocês forem criando, é só mandar e-mail para a CAPL, informar qual é a unidade, qual é o e-mail, o grupo de e-mails, que a gente faz essa manutenção nas listas. Isso a gente vai fazendo gradualmente, porque provavelmente a gente vai alterar na lista modelo, provavelmente, da terceira etapa está tudo feito já. Então, se vocês quiserem criar para a quarta etapa, o ideal é que vocês façam isso antes da etapa da inserção nas listas, porque aí, pelo menos uns 5 dias ali antes, para que a gente consiga ter tempo de criar, mudar isso na planilha modelo e, consequentemente, criar as listas de todos os grupos já com esses acessos modificados, né? Na mesma pegada, a gente queria sugerir para vocês também criarem internamente, se for pertinente para vocês, mais acessos ao PAC PGC. A gente vê que em várias situações, em várias unidades, fica 1, 2 pessoas tendo que inserir 4.000 itens do PGC daquele centro de ensino. E não tem necessidade de ser assim. Cada setor, cada departamento de curso pode ter o seu acesso ao PAC PGC e inserir só as demandas daquele departamento, por exemplo. Não precisa ficar tudo centralizado na Secretaria Administrativa do centro, por exemplo. Então, basta que essas pessoas solicitem acesso ao DPC, ao sistema PAC PGC. Lá dentro do PAC PGC, vocês sabem que dá para criar grupos de itens, então dá para criar um grupo do departamento, do curso tal. E aí ali ele já fica identificado quais são os itens que aquele departamento inseriu no PGC. E desafoga, provavelmente, essa inserção, que fica bem acumulada, geralmente, no começo do ano, que geralmente até abril ali, que tem que ser feita essa inserção, desafoga um pouco essa atividade que, às vezes, é centralizada em poucas pessoas. Então, essa é uma sugestão que a gente dá para vocês, de conseguirem descentralizar essa atividade também, na medida do possível, tá? Aqui é uma outra novidade que a gente tem em relação à média, aquela classificação média, mediana, menor preço. O que acontece? Existe uma recomendação do TCU, e tem até um artigo ali dentro da planilha de cálculo, que quem tiver interesse pode dar mais uma olhada sobre isso, de utilização da média saneada. Não é obrigatório, como é mais uma classificação de orçamentos que vocês podem utilizar, mas por uma série de razões, a média saneada ela é uma média mais confiável do que a média simples ou a mediana, por exemplo. O único, porém, é que ela é mais utilizável para situações em que a gente tem mais de 3 orçamentos. Ela é mais adequada para essas situações. Quando a gente tem 3 orçamentos, geralmente ela não funciona muito bem. Então, ela é mais adequada quando eu tenho... eu consegui 5, 6 preços de um item, e eu não sei exatamente quais são mais adequados para eu utilizar. Ele ajuda a gente a classificar esses orçamentos, e aí, a partir daí, ter uma média mais segura. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. A gente tem os prints aqui na apresentação, mas basicamente, deixa eu só voltar aqui. É a mesma planilha de cálculo que a gente já tem lá disponível. Aqui, vocês hoje enxergam assim. Mas ali embaixo tem uma outra aba, algumas unidades já observaram isso, vieram me perguntar. A gente tem outra aba ali, que é da média saneada. Digamos aqui, que a gente tem 6 orçamentos, tá? Com esses preços, que variam bastante. Tem de R$700, R$150, 500, enfim. Eu não sei dizer qual que é aqui, quais orçamentos são os mais adequados. Então, seria uma forma de eu conseguir classificar de uma forma mais eficaz quais os preços eu preciso utilizar. Então, basicamente, eu insiro nessa lista todos os orçamentos que eu preciso utilizar. Já vou explicar aí, pessoal do DCF. O CV, é o coeficiente de variação final. Para ele ser eficiente, ele tem que estar abaixo de 25%. Mas vocês não precisam ficar atentos a essas informações, porque, basicamente, o que precisa fazer é o seguinte: primeiro, insere todas as fontes. Depois disso, ele vai te indicar se você precisa expurgar, ou seja, excluir alguns valores ou não. E os valores a serem expurgados ou excluídos são os que estão aqui grifados em amarelo, tá?
Então, eu vou tirar aqui, ó, 150. Ué, não está funcionando o meu... Ah, tá funcionando o meu teclado. 700. Aí ele indica mais um preço a ser expurgado. Ó, ele ainda continua indicando que eu tenho que expurgar valores. 500. Agora sim, agora ele chegou num coeficiente menor do que 25% e me deu uma média saneada de R$300. Essa é a média, esse é o valor que eu vou inserir lá no mapa comparativo. Se eu utilizar essa média saneada, de novo, não é obrigatória, ela só é mais indicada mesmo quando eu tenho um leque maior de preços, para eu conseguir classificar os preços mais adequados. Eu preciso, claro, relatar quais preços foram excluídos, de acordo com a indicação da planilha, para a obtenção da média saneada. E aí, esse preço aqui de R$300, aqui por coincidência ficou tudo igual, né? Mas nem sempre vai ser assim. Aí, é esse preço da média saneada, a média que eu vou utilizar lá no mapa comparativo. Gente, só um comentário acerca dessa informação aqui que o Mitch passou sobre a média saneada. Veja ali que o CV ele está em 17%. Normalmente, nos processos de compras, até por pouco tempo atrás, a gente aceitava uma variação de até 100% entre um e outros valores. Veja que essa tabela ela vai no encontro de que essa variação ela tem que ser menor que 25%. Então, tipo, a gente, não que seja obrigatório, sabe? Mas o entendimento é que quanto menor essa variação do preço for, mais correto, né, essa média utilizada vai ser. Então, a gente sai daquela ideia da variação de 100% e vem para uma de aproximadamente 25%. Então, quando vocês forem fazer ali a composição dos valores, da média dos preços, é interessante verificar isso também. Então, tentar, não necessariamente que seja nesses moldes, né? Tipo assim, utilizar a planilha, ok, como o chefe disse, tu coloca ali a planilha, já vai estar praticamente o orçamento pleno, né? Que a gente fala, aquele perfeito, quando tá tudo certinho e tal, não vai ter nenhum problema de qualquer questionamento posteriormente. Então, tentar buscar essa composição de valores dentro desses moldes, né? Que essa média saneada traz para a gente, para que seja o mais confiável possível. Isso, é até como o pessoal do DCF ali comentou no chat, é mais um reforço, né, mais um argumento positivo que a gente pode utilizar no relatório de pesquisa de preços. Porque quando eu classifico meus preços pela média saneada, explicando ali que com um cálculo, inclusive, foram expurgados alguns valores, aí vocês identificam esses valores e tudo mais, e se chegou a essa média saneada, é uma indicação ainda mais forte de que houve uma classificação mais adequada dos preços que eu obtive. Então, uma das classificações seria a mais indicada, não é a mais, não se dá para utilizar sempre, mas quando se puder utilizar, a gente recomenda que se utilize essa média, mas sempre, claro, tem que ser obrigatoriamente acima de 3 preços, para a gente conseguir chegar nesse valor. Tá? Só lembrando que recomendação da CPL é tipo recomendação do CGU, tá, gente? TCU, órgão de controle, por favor, sigam. A gente deixa até, lá no manual tem esse link, mas aqui na planilha de cálculo também tem um link, ó, do artigo que fala sobre isso, desse tratamento estatístico e tudo mais, da onde é a fonte e tudo mais. Então, a partir disso aqui, tem toda uma explicação, quem tiver mais interesse, né? Mas, basicamente, isso aqui vem tudo de recomendações do próprio TCU. Então, é mais uma questão que a gente está implementando aí para dar mais segurança para as nossas orçamentações, né? Aí, falando sobre essas orçamentações, média, mediana, menor preço, enfim, lembrando que a gente precisa classificar individualmente e justificar essas classificações individualmente também por recomendações de órgãos de controle. E o preço que eu classificar é o preço que eu vou colocar no mapa, porque a gente já pegou alguns casos em que a unidade escolheu a mediana, colocou lá no relatório, a gente escolheu a mediana, porque tem uma variação considerável entre os preços, ok, perfeito, é para isso mesmo, mas quando foi colocar no mapa, colocou a média.
provavelmente se confundiu, porque o nosso sistema ainda prevê só a média. A gente ainda está esperando essa adaptação de ter a possibilidade de classificação direta no solar. Mas, lá no mapa, a gente precisa colocar o preço classificado na planilha de cálculo. Se eu escolher a mediana, é o preço da mediana que vai para o mapa. É sempre assim, independente do que o que está cadastrado lá no nosso sistema. E, lembrando de novo, né, que se forem todos os preços do painel, a gente insere com o CNPJ do Ministério da Economia, e se as fontes são mistas, aí a gente usa o CNPJ da UFSC para inserir lá no mapa. Penúltimo ponto, hoje acho que agora a gente vai acabar dentro do prazo, João. O penúltimo ponto é sobre... Essa turma aqui tá menos tranquila, o povo não pergunta. Todo mundo já sabe fazer, ó, não vai chegar mais nenhuma ideia errada aqui. Se tiver dúvida, aproveitem, tá? Qualquer coisa a gente ainda tem espaço para tirar dúvidas aí. Mas também, de todo modo, até como a Simone lembrou, estamos lá no chat, ou por e-mail, enfim, para qualquer dúvida que vocês tiverem também. Aqui é uma recomendação que a gente faz, e é um lembrete até de algo que passa, às vezes, batido, e causa algumas situações um pouco, assim, complicadas quando a gente está conversando por e-mail com algumas unidades, que usam e-mails setoriais. A gente lembra que é obrigatório a identificação com o nome completo no e-mail setorial. Porque a gente precisa desse registro, e o e-mail também não deixa de ser um ato ali interno administrativo, né? Não é aquele oficial que a gente usa como um ofício, enfim, mas, querendo ou não, é um registro do que a gente está fazendo como trabalho. Então, é preciso que seja identificado, essas comunicações sejam identificadas. Então, é obrigatório, na verdade. A gente trouxe aqui uma indicação do guia de elaboração de documentos oficiais e atos normativos da UFSC, com base no Manual de Redação da Presidência da República. Então, só lembrando isso, não se esqueçam de colocar o nome completo de quem está assinando aquele e-mail setorial, tá? É necessário. É tanto até para a gente saber com qual servidor na unidade a gente passou tal orientação e tudo mais. Então, não se esqueçam disso, tá? É só mais um toque mesmo, por ser uma questão obrigatória. Dito tudo isso, aqui só fica um recado que, além dessa reunião de alinhamento que a gente teve hoje de tarde e hoje de manhã, a gente vai ter aquela reunião aberta com os gestores de compras, que a gente costumava ter, principalmente lá na UFSC, a cada semestre, pelo menos uma, e agora a gente vai ter essa também online, e essa vai ser dia 25 de maio, na semana... Eu não cheguei a olhar, eu acho que é na semana que vem, não, é na outra ainda, né? Hoje é dia 13, eu acho que é na outra ainda. Enfim, se eu não me engano, é uma terça-feira, às 9 da manhã, a gente já tem a sala já definida. Essa reunião tem outro intuito dessa que a gente teve hoje. Essa reunião de hoje, ela é mais para alinhar alguns entendimentos, revisar alguns procedimentos, transmitir algumas informações. Essa aqui, ela é mais mesmo de feedback, para as pessoas conversarem, trazerem informações ou críticas, sugestões, enfim, tudo que vocês aí na ponta presenciam nas questões de compras. Esse é o espaço que a gente vai ter para conversar sobre essas questões. Então, no dia 25 de maio, quem quiser comparecer, é só entrar nesse link, e aí sim, cada coordenadoria do DECOM vai ter, né, o pessoal lá conversando, trazendo também algumas informações, mas, basicamente, a gente vai ter um espaço maior para essa troca de informações, e vocês, por favor, tragam essas informações, essas sugestões para a gente, críticas também, a gente está lá para isso, tá? Então, Ponte escuta. Exatamente. Então, aproveitem bem esse espaço. Até aproveitando que a gente está no final da reunião, queria agradecer de novo. Hoje a gente teve bastante gente à tarde, teve bastante gente de manhã. É bem importante para a gente que vocês participem dessas reuniões, porque a intenção é essa mesmo, que todo mundo tenha todas as informações sempre de pronto aí, para não causar nem retrabalho para vocês, e nem retrabalho para a gente, para os processos terem mais qualidade, mas é fundamental que vocês participem também, assim, massivamente, assim, com mais pessoas, dessa reunião aberta, para daí a gente conseguir trocar essas ideias e ver no que a gente consegue
adequar, melhorar, enfim, os nossos processos, né? Vou deixar essa apresentação com vocês, com os links dos guias rápidos também, do manual e tudo mais, e as gravações, assim que possível, a gente vai disponibilizar lá para vocês. Ju, contigo, da minha parte, já estou até com sede aqui. Então, eu só queria agradecer ao pessoal pela participação. Acho que a ideia é essa, a gente trabalhar ali junto como uma grande equipe, né? No intuito de instruir bem o processo. Qualquer dúvida, gente, eu estou ali no chat, pode me chamar ali diretamente no meu chat em relação a dúvidas sobre instrução de processo, está centralizado ali no meu chat, então fico ali à disposição de vocês. O e-mail da CPL também está ali disponível para mandar qualquer dúvida, se for uma coisa que não está disponível ali no chat, manda e-mail ou chame qualquer pessoal da equipe. Queria agradecer também a galera da CPL também que está aqui acompanhando, a Simone que deu apoio ali para a gente no chat. E é isso, gente. Muito obrigada. E como o Xerefe disse, dia 25 tem reunião, uma reunião que não para a gente instruir vocês, mas para vocês trazerem essa realidade de vocês, as dúvidas, sugestões, críticas, para a gente estar sempre buscando a excelência no nosso trabalho em prol do serviço público. É isso, gente. Muito, muito obrigada. Obrigado, Ju. Obrigado, Simone, pela força. Obrigado, pessoal da CPL que participou também, do DECOM. Teve mais gente aí também. E é isso, pessoal. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, antes de a gente encerrar. Mas qualquer coisa, de novo, a gente está lá à disposição. Gente, só mais uma coisa. Eu vou pedir, inclusive, para a Silmara continuar. Não sei se esse link ainda fica funcionando depois, porque eu tenho um mini treinamento com ela. Então, tipo, só a guisa de conhecimento de vocês. Caso tenha alguém novo no setor que não saiba ainda estudo processo de compras, eu estou oferecendo, a gente da CPL tem esse serviço que eu estou dando mini treinamentos de 2 horas, demora, onde vou estar repassando ali todas as informações relativas à instrução dos processos, pessoal ainda que não sabe o que quer aprimorar, tirar dúvidas pontuais, até, tipo, quem sabe um pouco do processo quer saber o resto. Então, tipo, manda e-mail para a CPL e solicita um mini treinamento. Daí eu vou pedir para a Silmara ficar, que daí eu já vou emendar agora o mini treinamento com ela, que já estava tentando a semana toda, a semana foi bem corrida. Então, seria isso. Então, se tiver alguém no setor que esteja entrando novo ou quer fazer um treinamento, que está com dúvidas em relação às informações do manual ou ali dos nossos vídeos, manda e-mail para a gente que a gente agenda uma reunião ali personalizada. E eu vou indo nessa, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal, todos aí. Parei a gravação aqui e daí a gente disponibiliza aí depois para vocês.